Ok, meus amigos, vamos para mais um bloco aqui, dar continuidade para a gente fechar, então, o artigo 129 do Código Penal. Volte comigo aqui para a tela, olha só, nós estávamos analisando o parágrafo 6º, que trata exatamente da lesão corporal culposa. Então, a gente vai dar seguimento aqui. No parágrafo 7º, então, nós teremos aqui causas de aumento de pena para o crime de lesão corporal. Vê comigo aí na tela, olha só, parágrafo 7º, então, ele vem e diz assim, aumento de pena, né? Aumento de pena, então, causa de aumento de pena, ou seja, majorantes aqui no caso de lesão corporal. Então, parágrafo 7º vai dizer, aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 do Código Penal, né? Deste código, ou seja, do Código Penal. Veja bem, então, aqui nós teremos as mesmas causas de aumento de pena que existem lá para o homicídio nos parágrafos 4º e 6º. Eu quero que você lembre que no parágrafo 4º nós temos causa de aumento de pena para o homicídio culposo e para o homicídio doloso. E no parágrafo 6º apenas para o homicídio doloso. Então, mutatis mutandis, nós teremos aqui causa de aumento de pena para lesão corporal culposa e causa de aumento de pena para lesão corporal dolosa. Quais são as causas de aumento de pena para a hipótese de lesão corporal culposa, né? Ou seja, aplicando aqui o artigo 121, parágrafo 4º, o que é que a gente teria? Nós teríamos a aplicação da causa de aumento de pena para a lesão corporal culposa, em primeiro lugar, quando houver inobservância de regra técnica relacionada à arte, ofício ou profissão. Então, por exemplo, lá no homicídio a gente cita o homicídio derivado do erro médico. Aqui a gente poderia utilizar o mesmo exemplo, só que falando da lesão corporal decorrente do erro médico. Quer dizer, a inobservância por parte ali do profissional de uma regra técnica de sua profissão e que acaba produzindo lesão corporal ali no seu paciente. Então, nós falaríamos na lesão corporal culposa e com essa causa de aumento de pena lá do artigo 121, parágrafo 4º, que seria aplicável aqui ao 129 por conta desse parágrafo 7º que a gente acabou de ver. Mas além disso, meus amigos, ainda teremos causa de aumento de pena na lesão corporal culposa, além dessa hipótese em que o profissional, né, deixa de observar uma regra técnica de arte, ofício ou profissão, a gente teria também causa de aumento de pena na hipótese em que a gente tem, por exemplo, aquele que pratica a conduta culposa e que não procura diminuir as consequências do seu ato, aquele que foge para não prestar socorro, aquele, portanto, que depois de ter praticado a conduta criminosa, não procura de algum modo redimir-se. Então, se ele não procura diminuir ali os seus atos, se ele foge, se ele não presta socorro, em todas essas hipóteses, nós teríamos aqui, além de termos a lesão corporal culposa, teríamos aqui a causa de aumento de pena. Lembrando que isso não se aplica para a lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, porque aí a gente iria aplicar lá o nosso Código de Trânsito Brasileiro, o nosso CTB, a Lei 9.503 de 1997. Tá? Todavia, é importante que se diga que existe um crime específico lá no CTB, quando a pessoa está na condução de veículo automotor, existe um crime específico para essa hipótese em que o sujeito foge sem prestar socorro, e o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade desse crime, né? Discutia-se no âmbito do Supremo se o crime seria constitucional ou se ele consagraria uma violação ao direito de não autoincriminar-se. E o Supremo disse que não, que aí não está abrangido pelo direito à não autoincriminação e que, portanto, seria crime, sim, o fugir para não prestar o socorro, tá bom? Bom, mas quais seriam as hipóteses, então, de causa de aumento de pena para lesão corporal dolosa,
Para a lesão corporal culposa, a gente mencionou, é a inobservância de regra técnica de arte, ofício ou profissão, é aquele que não procura minorar as consequências do seu ato, aquele que não presta socorro, aquele que foge do local. Então aí a gente teria causa de aumento de pena para a lesão corporal culposa. E para a lesão corporal dolosa, seriam 3 situações. A gente vai falar em causa de aumento de pena para a lesão corporal dolosa, em primeiro lugar, quando a gente tiver vítima menor de 14 anos. Então, em primeiro lugar, causa de aumento de pena para a lesão corporal dolosa quando for vítima menor de 14 anos. Segundo lugar, quando for vítima maior de 60 anos. Essas são 2 hipóteses, meus amigos, que se encontram, volte comigo aqui para a tela, no parágrafo 4º do 121, né? Ou seja, vítima menor de 14 anos ou vítima maior de 60 anos, são hipóteses do parágrafo 4º. E no parágrafo 6º, lá do artigo 121, nós temos o crime praticado por milícia. Lembra que milícia é um grupo criminoso, é um grupo que pratica crimes sob o pretexto de fornecer serviços de segurança, né? Então, sob pretexto de prestar serviço de segurança, ela pratica crime, seria a milícia. Então, a milícia que pratica o homicídio, você tem a causa de aumento de pena lá para o homicídio do artigo 121, parágrafo 6º. E a milícia que pratica lesão corporal, também teremos a mesma causa de aumento de pena, por força do que diz aqui o artigo 129, parágrafo 7º, ao determinar que essa causa de aumento de pena seja aplicável também na lesão corporal. Então, em suma, quais são as causas de aumento de pena? Na lesão corporal culposa, primeiro lugar, quando a gente tiver inobservância de regra técnica de arte, ofício ou profissão, quando a pessoa não procura diminuir as consequências do seu ato, quando a pessoa foge sem prestar socorro, quando a pessoa foge ou quando a pessoa não presta socorro, são as hipóteses de causa de aumento de pena para o crime culposo. E no crime doloso, quais são as causas de aumento de pena? Primeiro lugar, quando a vítima é menor de 14 anos, segundo lugar, quando a vítima é maior de 60 anos, em terceiro lugar, na conduta praticada por milícia, ou seja, um grupo destinado à prática de crimes a pretexto de prestar serviços de segurança, tá bom? Então essas as causas de aumento de pena, meus amigos, seja na lesão corporal culposa, seja na lesão corporal dolosa, tá? Volta comigo aqui para a tela. Aí o parágrafo 8º vem e diz assim: aplica-se à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Então, meus amigos, aplica-se aqui a hipótese em que a gente tem uma situação de aplicação do chamado perdão judicial. Perdão judicial. Claro, né? Quer dizer, não faria sentido a lei permitir o perdão judicial para o homicídio culposo e não permitir o perdão judicial para a lesão corporal culposa. Não faria o menor sentido, né? Então, vamos lembrar, aqui quando o código diz que se aplica para a lesão culposa o disposto no artigo 121, parágrafo 5º, ele está se referindo aqui, meus amigos, ao perdão judicial lá para o homicídio culposo, que também se aplicaria aqui na lesão corporal culposa. Então, o que é que a gente tem lá no homicídio culposo, né? O chamado perdão judicial. Lembra que perdão judicial ocorre quando a lei permite ao juiz deixar de aplicar a pena. A lei permite ao juiz deixar de aplicar a pena, a gente chama isso de perdão judicial. Quando é que a gente tem, então, perdão judicial lá no homicídio culposo? Quando as consequências do homicídio culposo são tão graves para o próprio homicida que a lei permite ao juiz deixar de aplicar a pena. Aqui na lesão corporal é a mesma coisa. Pode acontecer de a lesão culposa ser tão grave para o próprio causador da lesão que não há necessidade de aplicação de pena. Então imagina aí você... da mesma forma que a gente cita lá no homicídio culposo o exemplo dos pais que culposamente acabam provocando a morte dos próprios filhos, a gente poderia citar o mesmo exemplo em relação à lesão corporal. Um pai que de forma culposa acaba produzindo a lesão corporal do seu próprio filho. É uma hipótese em que, né, as consequências do crime para ele são tão graves que ele nem precisaria de uma pena. E temos a situação também, vamos imaginar, em que ele provoca um acidente que produz lesão
lesão corporal grave ou gravíssima em outra pessoa, mas também produz lesão grave ou gravíssima nele mesmo. Quer dizer, as consequências do crime são tão graves para ele mesmo que o juiz poderia deixar de aplicar a pena. Lembrando que aí o juiz poderia é poder dever. O juiz, como nós sabemos, ele tem margem de liberdade para dizer se aplicaria ou não a hipótese de perdão judicial. Agora, o que não pode é ele reconhecer que está presente aquela circunstância fática que autorizaria o perdão judicial e ainda assim não reconhecê-lo. Aí é que não poderia, tá bom? Bom, meus amigos, volta comigo aqui para a tela. O que mais que a gente tem então? Então, dito isto, vale lembrar o seguinte, esse perdão judicial, da mesma forma que a gente falaria lá no homicídio, lembre comigo o seguinte, embora o perdão judicial lá para o homicídio esteja previsto no Código Penal, é pacífico que esse perdão judicial também se aplica ao homicídio culposo lá do Código de Trânsito Brasileiro, que é o artigo 302, né, do CTB. O mesmo se diga em relação à lesão corporal, quer dizer, o perdão judicial para a lesão corporal culposa está previsto aqui, no artigo 129, parágrafo 8º, mas é pacífico que também se aplica esse perdão judicial para a lesão corporal culposa lá na direção de veículo automotor, prevista no artigo 303 do nosso CTB, tá bom? Volta comigo aqui para a tela, o que mais que a gente tem? Agora a gente chega no parágrafo 9º, meus amigos, que trata aqui da hipótese de violência doméstica, né? A lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Veja comigo que o parágrafo 9º então diz assim: se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, pena, detenção de 3 meses a 3 anos. Tá? Bom, veja comigo aqui o seguinte. É importante que a gente compreenda aqui, meus amigos, exatamente o seguinte. Aqui nós estamos diante de uma hipótese de violência doméstica e, embora a redação desse parágrafo 9º tenha sido dada pela Lei Maria da Penha, você está lendo aí na tela comigo, está escrito assim, redação dada pela Lei 11.340 de 2006. Pois bem, essa é a famosa Lei Maria da Penha. A chamada Lei Maria da Penha é a Lei 11.340, que é do dia 7 de agosto de 2006. Tá? Então, embora esse parágrafo 9º tenha sido dado pela Lei Maria da Penha, aqui nós temos uma grande diferença em relação à Lei Maria da Penha. Qual é a grande diferença? É que a Lei Maria da Penha, ela se aplica para os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. É um caso bem particular, é violência doméstica e familiar contra a mulher. Ah, mas não dá para aplicar a Lei Maria da Penha na violência doméstica e familiar contra o homem? Não. Porque seria analogia em malam partem. O que se admite é a aplicação das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha para outros tipos de violência contra vulnerável, quais sejam crianças, adolescentes, enfermos, portadores de deficiências ou idosos, mas justamente porque isso também está previsto no CPP. É o CPP quem previu a possibilidade de aplicação das medidas protetivas de urgência nesses casos, né, da violência contra, não só contra a mulher, mas contra a criança, o adolescente, o idoso, o enfermo e o portador e a pessoa com deficiência, né? Bom, então, meus amigos, mas veja, cabe aplicar a Lei Maria da Penha nesse caso? Cabe aplicar a medida protetiva de urgência porque tem previsão expressa lá no CPP. Fora isso, não dá para aplicar a Lei Maria da Penha e, não sendo nenhuma dessas hipóteses, nem as medidas protetivas de urgência a gente poderia aplicar, tá? E aí, só que aí eu dizia o seguinte, esse parágrafo 9º do 129, que trata da violência doméstica, tem uma grande diferença entre o que está aí e o que está na Lei Maria da Penha. É que, como eu dizia, Lei Maria da Penha é para caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. E a violência doméstica aqui do parágrafo 9º, meus amigos, não necessariamente
é hipótese de violência doméstica familiar contra a mulher. Não necessariamente é violência doméstica familiar contra a mulher. Ou seja, aplicar a Lei Maria da Penha é para a violência doméstica familiar contra a mulher. Aplicar a violência doméstica do parágrafo 9º do 129, aí a gente pode ter como vítima homem ou mulher, tá? Bom, então veja, aqui não é aplicação de Lei Maria da Penha. Eu repito, embora aqui a redação tenha sido dada pela Lei Maria da Penha, mas aqui nós não estamos aplicando Lei Maria da Penha. Estamos aplicando o artigo 129, parágrafo 9º, tá? Então, fosse uma violência doméstica familiar contra a mulher, a gente aplicaria o 129, parágrafo 9º e mais todos aqueles instrumentos lá da Lei Maria da Penha, tá? Inclusive as medidas protetivas de urgência. Agora, sendo violência doméstica familiar contra o homem, uma lesão corporal contra o homem, a gente aplica também o Código Penal, o artigo 129, parágrafo 9º, e não aplicaria, evidentemente, a Lei Maria da Penha, tá bom? Tá, e o que é que nós temos aqui nesse parágrafo 9º, que, como eu disse, é um caso de violência doméstica familiar e não apenas contra a mulher, poderia também ser contra o homem. O que é que nós temos aqui nesse parágrafo 9º? Meus amigos, o que temos aqui nesse parágrafo 9º é uma modalidade qualificada da lesão corporal de natureza leve, a lesão corporal simples. Né? Veja, se for uma lesão corporal grave ou gravíssima ou seguida de morte, a gente aplicaria os parágrafos 1º, 2º e 3º, respectivamente. Mas sendo uma lesão leve, fora do ambiente doméstico familiar, aí a gente aplica o caput do 129, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Sendo lesão leve no ambiente doméstico familiar, aí a gente aplica aqui o artigo 129, parágrafo 9º do nosso Código Penal, cuja pena é de 3 meses a 3 anos. Veja então que aqui nós temos uma modalidade qualificada. Por que qualificada? Porque as penas mínima e máxima lá do tipo penal base são exasperadas em abstrato. Então a pena deixa de ser de detenção de 3 meses a 1 ano e passa a ser de detenção de 3 meses a 3 anos. Quer dizer, volte comigo aqui para a tela. Eu mantenho até a pena mínima, não tem problema, e eu aumento consideravelmente a pena máxima, tá? Não tem problema manter a pena mínima. Lembra que eu já comentei isso aqui em outra ocasião. Quer dizer, na modalidade qualificada, você vai aumentar a pena mínima e ou máxima em abstrato. Então não importa se é apenas uma ou outra, ou as duas, como quase sempre acontece. Aqui só aumentou a pena máxima. E por que aumentou a pena máxima? Veja, aqui foi para fugir da lei de juizados. Quer dizer, o legislador ele coloca a pena máxima de 3 anos para que não caracterize infração de menor potencial ofensivo, que, como a gente sabe, é apenas para os crimes com pena máxima até 2 anos, tá? Bom, tá, e aqui, sendo violência doméstica familiar, lesão leve, mas violência doméstica familiar contra o homem, a gente aplica a ação penal pública condicionada à representação? Sim, a ação penal é pública condicionada à representação, por força da previsão lá do artigo 88 da Lei de Juizados, sim. A gente continuaria a aplicar o artigo 88 da Lei de Juizados. O que a gente não vai é considerar a infração de menor potencial ofensivo para aplicar os institutos despenalizadores da Lei de Juizados, mas aplicar o artigo 88 que previu a modalidade de ação penal, isso sim, tá? Por que sim? Porque o artigo 88 não faz diferença. Ele não diferencia dizendo que é só quando for infração de menor potencial ofensivo. Tá bom? Volte comigo aqui para a tela. Olha comigo aí o parágrafo de número 10. O parágrafo 10 diz assim, né? Eu tinha dito aqui no começo, né? Quando a gente começou a estudar o artigo 129, eu disse, é um artigo extenso, são 12 parágrafos e cada um deles com muitas informações importantes, né? Então não tem jeito, a gente tem que analisar de forma criteriosa. Estamos quase acabando. Volte comigo aqui para a tela. Então, parágrafo 10, né? O parágrafo 10, que diz assim: nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3. Então vamos por partes. Olha bem, eu já comentei que esse parágrafo 9º é uma modalidade qualificada da lesão leve, né? Ou seja, quando é lesão leve, fora do ambiente doméstico familiar, a gente aplica o caput do 129, pena de detenção de 3 meses a 1 ano.
Mas sendo lesão leve no ambiente doméstico e familiar, aí a gente aplica o parágrafo 9º e, portanto, a pena de detenção de 3 meses a 3 anos. E aí eu já tinha dito, a gente não vai aplicar o parágrafo 9º quando for lesão grave, ou lesão gravíssima, ou lesão seguida de morte, que são os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 129. A gente não vai aplicar o parágrafo 9º. Por quê? Porque a gente vai aplicar a pena prevista em cada um desses parágrafos, no parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, né? Lembra que no parágrafo 1º é a reclusão de 1 a 5 anos, no parágrafo 2º é a reclusão de 2 a 8 e no parágrafo 3º é a reclusão de 4 a 12. Então a gente vai aplicar a pena de cada um desses parágrafos, a depender do caso, e aí o parágrafo de número 10 diz que a gente aplicaria uma causa de aumento de pena. A pena seria aumentada em 1/3. Quer dizer, quando é lesão leve no âmbito da violência doméstica e familiar, a gente aplica o parágrafo 9º, que é uma qualificadora. Por que uma qualificadora? Porque a pena máxima em abstrato foi alterada, né? Foi ampliada. Mas quando é lesão grave ou gravíssima ou seguida de morte no ambiente doméstico e familiar, aí a gente aplica o parágrafo 10, que não é qualificadora, é uma causa de aumento de pena. A pena será aumentada em 1/3 lá na terceira fase da dosimetria da pena. Tá bom, meus amigos? Dito isto, volte comigo aqui para a tela, vamos caminhar então para encerrar. Olha bem, parágrafo 11 e parágrafo 12, que são os últimos. O parágrafo 11, ele diz assim: na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Então, meus amigos, na hipótese do parágrafo 9º, ou seja, lá na hipótese de lesão leve, mas no ambiente da violência doméstica e familiar, em que a gente tem pena de 3 meses a 3 anos, ou seja, a gente tem no parágrafo 9º essa modalidade qualificada. Nessa hipótese, se a vítima é pessoa com deficiência, então a gente aplica a causa de aumento de pena do parágrafo 11, significando que a pena será aumentada em 1/3, tá bom? Volte comigo para a tela. Olha só, meus amigos. Tá. E aí, então, só para a gente fechar, veja aí o parágrafo 12, que diz assim: se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes de sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou até 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Vejam só. É importante, então, a gente lembrar o seguinte. Essa aqui é a hipótese da chamada lesão corporal funcional. Que, inclusive, tem previsão lá, meus amigos, no homicídio, do chamado homicídio funcional, só que lá no homicídio funcional, que é exatamente essa mesma hipótese aqui, lá no homicídio funcional, o legislador considerou como uma qualificadora do homicídio, quer dizer, o inciso de número 7, a última qualificadora, o inciso 7, portanto, lá do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Aqui, veja que para a lesão corporal, o legislador considera como uma causa de aumento de pena. Quer dizer, ele não aumenta as penas mínima e máxima em abstrato, ele apenas diz que incidiria um aumento de 1 a 2/3. Aumento esse que, como nós sabemos, deve ser observado na terceira fase da dosimetria da pena. Só que aí é importante a gente lembrar que esse parágrafo 12, a chamada lesão corporal funcional, é a única hipótese em que eu tenho crime hediondo de lesão corporal. É a única hipótese, meus amigos, em que a lesão corporal será considerada crime hediondo. Então, a lesão corporal pode ser considerada crime hediondo? Sim. Quando é a lesão corporal, aqui, a lesão corporal seguida de morte e tendo aqui esse aspecto funcional, tá? Volte comigo aqui para a tela. O que é que nós temos, meus amigos? Olha bem. Então vamos analisar aqui, né? A gente tem aqui no parágrafo 12 o seguinte: se a lesão for praticada contra autoridade ou agente, veja bem,
descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição. Eu quero que você lembre comigo o seguinte. Artigo 142 trata das Forças Armadas. Então, a autoridade ou agente previsto no artigo 142, meus amigos, nós estamos falando de membros do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, tá? E aí, veja, membros, não importa aqui se é oficial, soldado, cabo, né? Se é oficial ou se é praça, não importa, nós teremos a hipótese sim aqui de crime funcional, tá bom? O que acontece, meus amigos? Aí, a gente avança então para o seguinte. Aí tem também do artigo 144. No artigo 144, nós temos lá as Forças de Segurança Pública. Artigo 144 trata na Constituição da Segurança Pública. Então, lá no 144 nós temos Polícia Civis, Polícia Federal, Rodoviária Estadual e Federal, Ferroviária Federal, Polícia Federal, Polícias Militares, né? Então são as polícias de um modo geral. E lembra que tem a Polícia Penal, que, volte comigo para a tela, eram os antigos agentes carcerários, eram aqui os integrantes do sistema prisional. Atualmente houve uma emenda constitucional, alterando o artigo 144, aqueles que eram o sistema prisional, hoje já estão no artigo 144 da Constituição. E aí vem então a Força Nacional de Segurança. Então é crime contra membro das Forças Armadas, artigo 142, membro das Forças de Segurança, artigo 144, ou da Força Nacional de Segurança. Forças de segurança do 144 é a segurança pública, né? E o sistema prisional, que hoje já está no 144, mas claro que na sua prova pode cair, uma prova objetiva, literalidade legislativa. Aí lembra que, para que haja aqui essa causa de aumento de pena, o crime tem que ter relação com a função, ou seja, não é só praticar o crime contra qualquer desses agentes públicos, é necessário que tenha vínculo com a função. Pode ser também contra algum parente, veja, cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, mas desde que também tenha relação com a função pública exercida pelo parente. Lembra que o código fala apenas em parente consanguíneo, não colocou o parentesco por afinidade, o parentesco socioafetivo, e aí não daria para fazer a analogia in malam partem, a chamada analogia prejudicial ao réu. O que se discute é a questão do filho adotivo, né, porque a Constituição proíbe qualquer tipo de discriminação em relação aos filhos. Então, de um lado, a gente tem um princípio da legalidade que tem estrutura constitucional, de outro lado, a gente tem também a determinação constitucional de isonomia filial, né? Então, tem uma discussão doutrinária em derredor dessa questão. Bom, só para a gente fechar, eu comentei há pouco que esse crime, o crime de lesão corporal, ele só é hediondo quando é esse crime funcional, só que eu comentei a lesão qualificada pela morte. Na verdade, são duas hipóteses. O crime de lesão corporal, ele só é hediondo quando eu tenho a lesão funcional, né, que é essa última do parágrafo 12, mas desde que seja a lesão gravíssima ou a lesão seguida de morte. Então não vale para a lesão simples, não vale para a lesão grave. Só a lesão gravíssima, que é o 129, parágrafo 2º, e a lesão seguida de morte, que é o 129, parágrafo 3º. Então, lesão corporal pode ser crime hediondo? Pode. Quando? Quando eu tiver uma lesão gravíssima ou uma lesão seguida de morte e que seja contra membros, autoridades ou agentes das forças previstas no artigo 142, 144, sistema prisional, Força Nacional de Segurança ou cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, desde que tenha vínculo com a função pública, tá bom? Finalmente, a gente encerra então o extenso crime do artigo 129, o extenso crime de lesão corporal, que é um crime extremamente importante para a sua prova. Mais uma vez a gente encerra aqui mais um tópico da parte especial do nosso direito penal. Foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima.